A paz do Senhor, tudo bem? Aqui quem nos fala é o diácono e líder de jovens Patrick Johnny, da Igreja Brasil para Cristo Vila Bandeirante, em Goiânia, Goiás, que é dirigida pela nossa amada pastora Romênia. E quero agradecer o pastor Judãozinho e a pastora Loide por essa maravilhosa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo e estudando mais sobre a palavra de Deus, com esses áudios, até mesmo as videoaulas que o pastor Gideãozinho disponibiliza para a gente. Quero agradecer a SET e dizer que pode contar com a gente. Estaremos sempre disponíveis. Vamos continuar em Gênesis 29, a partir do versículo de número 20. A gente deu uma pausa nesse até o 20 e estaremos continuando daqui. Só para relembrar e fazer uma introdução, partiremos da parte onde Jacó já conhece Raquel, já conhece seu tio Labão, provavelmente conhece Lia, porque ele ficou com eles um mês ali, onde fala que Jacó então ficou um mês inteiro na casa de Labão. Então ele conhece, provavelmente ele deve ter conhecido todos ali. Porque se eu fico um mês na casa de alguém, eu conheço todos que residem naquela casa, que moram naquela casa. Então, podemos ter a certeza que Jacó já tinha conhecido todo mundo ali. E partiremos da parte que é onde Jacó já tinha feito um trato, um acordo com Labão. Labão se incomoda por ver Jacó servindo a ele, trabalhando para ele, trazendo para a linguagem de hoje, trabalhando para ele, né? De graça, sem receber nada. E talvez Jacó estava até tranquilo, porque estava ali morando com eles, se alimentando, estava ali tendo os gastos dele que Labão não cobrava. Então, talvez Jacó estava tranquilo, mas Labão se incomodou. Conforme eu disse nos áudios anterior, Labão talvez pensou que Jacó queria formar uma vida independente ali naquela cidade local, então ele deveria receber o seu salário. Se ele trabalha, ele tem que receber o salário. E se ele estiver com a intenção de ter uma vida, se sustentar por si só, eu tenho que pagar ele. Aonde Labão chega e conversa com Jacó. Mesmo sendo meu sobrinho, mesmo sendo família, mesmo sendo parente, será que você acha de trabalhar para mim de graça? Isso não é justo, vamos dizer bem assim, né? E logo Jacó faz um trato para ele, faz uma proposta, na verdade. Olha, então Labão, eu trabalho para você 7 anos e você me concede a sua filha mais nova, Raquel, para mim se casar com ela. E eu vou usar essa palavra que está na minha Bíblia, no versículo de número 15, que Labão fala, pergunta a Jacó, qual será o teu salário? Então, Jacó fala, eu vou trabalhar 7 anos e o meu salário é você conceder a mão, você liberar que eu me case com a sua filha mais nova, Raquel. E assim foi feito esse trato, Labão aceita, e Jacó trabalha 7 anos como se fosse 7 dias, apesar da gente saber que não é, porque 7 anos não são 7 dias, nem 7 meses, são 7 anos. Mas como Jacó amava muito Raquel, passou como se fosse dias. Então, continuando no versículo de número 20. Assim serviu Jacó 7 anos por amor a Raquel, mas estes lhe pareciam como poucos dias, pelo muito que amava. Então Jacó disse a Labão, dai-me minha mulher. O meu tempo já está cumprido, e eu quero tomá-la por mulher. E no versículo número 22, reuniu, pois, Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Chegada, porém, à tarde, ele tomou a Lia, sua filha, e trouxe a Jacó. E Jacó se deitou com ela. E Labão deu sua serva Silpa por serva a Lia, sua filha. 25. Quando amanheceu, eis que era Lia. Quando amanheceu, eis que ela Lia. Pelo que perguntou Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi em troca de Raquel, por me enganaste?
Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra, não se dá a mais nova antes da primogênita. 27. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos que ainda me servirás. E Jacó fez assim, cumpriu a semana de Lia, e então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. 29. Labão deu sua serva Bila por serva Raquel, sua filha. Jacó deitou-se também com Raquel e amou muito mais do que a Lia, e serviu a Labão ainda outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu a sua madre, mas Raquel era estéril. Paramos aqui, damos uma pausa do verso 20 ao 31, aonde acontece aonde Labão trapaceia Jacó, né? Aonde acontece um engano. E aqui a gente podemos ver as consequências de enganar e a consequência de errar. Como assim? Como Rebeca e Jacó fez com Isaac, Labão agora estava fazendo com Jacó. Jacó estava sendo enganado. Sim, Jacó estava sendo enganado. Deus perdoou, Isaac perdoou, Isaac deu a bênção, orientou, sinalizou, mas a consequência veio na vida de Jacó. Como todo erro, como todo pecado e todo erro que a gente comete, Deus pode até perdoar, mas a consequência vem. A gente vive a consequência daquele erro, daquele ato que a gente fez, daquele pecado que a gente consumou. A consequência vem. E nesse exato momento a gente pode ter a certeza que a consequência veio na vida de Jacó. Talvez a minha Bíblia não detalha, não dá detalhes, não detalha, né, na verdade. Mas eu posso imaginar, um modo meu de pensar, que Jacó naquele momento pensou: como é ruim ser enganado. Como assim? Ele viveu na pele de Esaú e de Isaac, porque até o momento ele foi enganador, mas ele não sabia o que era ser enganado. Ele sabia enganar, mas não sabia como era ser o enganado. Ele sabia ser o enganador, né? Podemos dizer que ele enganou, mas não soube a dor que aquele engano cometeu na vida de outras pessoas. E nesse exato momento ele estava vivendo e sentindo o que Esaú e o que seu pai Isaac sentiu ao ser enganado por ele e por Rebeca. Provavelmente muitos dizem que Jacó foi influenciado por Rebeca, e a gente pode ver nos áudios anteriores, nos estudos anteriores, que sim, Rebeca, só que Jacó ele poderia ter falado: não, mãe, não vamos fazer isso, vamos seguir o que é certo, a forma que é certa. Mas Jacó deixa ser influenciado por Rebeca. Pela Rebeca. E aqui a gente pode ver que Jacó começa a ser enganado. Labão trapaceia, podemos usar essa palavra, o engano de Labão a Jacó. Labão engana Jacó, porque a gente leu que Jacó fez um trato. Eu vou trabalhar 7 anos para você, meu tio, para você, Labão, e eu quero Raquel. Eu quero Raquel como esposa. E não é isso que acontece. Como a gente pode ver a partir do versículo de número 21, onde Labão faz um banquete para fazer a cerimônia de casamento, para unir os dois. E Labão chama Lia, seleciona Lia. E a gente aqui tem outra lição, que quando estava Labão e Jacó conversando, podemos imaginar que só estavam os dois, porque se Lia aceita se casar, é porque Lia não sabia, né? Então Lia estava como a gente perdida na história, né? Tá, eu vou me casar com Jacó, beleza, tranquilo. Porque a conversa foi entre Jacó e Labão. Só que Labão não passou de fato as vias de fato corretas, o que era verdade, que Jacó tinha pedido a Raquel. E nisso chegou aquele, passou-se 7 anos. Nessa primeira parte é bom frisar que Jacó trabalha para depois receber a mão de uma das filhas de Labão. No pensamento de Jacó ele iria receber Rebeca, no pensamento de Labão, creio eu que ele já estava pensando em dar Lia para Jacó.
E ali acontece, se passa 7 anos, aonde Jacó questiona com Labão e lembra ele, ó, não sei se foi no exato dia, mas podemos imaginar que foi, né? Ele estava contando os dedos, porque Jacó amava Raquel. Ó, hoje faz 7 anos que eu estou me servindo, que eu estou trabalhando para você. Dai minha mulher, já cumpriu meus dias, já foi os 7 anos. Então aqui a gente podemos ver que se cumpriu os 7 anos para depois Jacó receber a mão de uma das filhas de Labão. É aonde Labão fala, posso imaginar. Então, beleza, Jacó. Vai, se arruma, se banha, dá um trato. Lógico que não está detalhado assim na Bíblia, mas Jacó se preparou para esse dia, né? Cortou o cabelo, banhou. Podemos imaginar assim como todo noivo faz nos dias de hoje. Quando vai se casar, chega no dia, o noivo vai se arrumar, escolhe sua roupa, se arruma. Então Jacó também fez isso. Talvez Labão falou para ele: então tá bom, não precisa fazer isso hoje. Vai se preparar para o grande dia, que hoje à noite eu vou dar um banquete em comemoração à união de você e minha filha. No pensamento de Jacó, Rebeca, ou Raquel. E no pensamento de Labão, Lia. E assim foi feito. Labão dá um banquete, chama-se Lia. Fala, Lia, chegou sua hora, vai se casar com Jacó. E Lia, inocente, beleza. Talvez até alegre, né? Porque se Jacó ficou 7 anos com Labão, porque era um bom servo, servia bem, então Jacó deixou boas impressões e Lia ficou feliz também por ser uma pessoa sangue, do mesmo sangue, uma pessoa boa, de impressão boa, né? Não sei se, creio eu, não sei se Jacó falou, né? Tudo que aconteceu, mas provavelmente ele teve que se explicar por que foi até Labão. Então ele teve que falar que trapaceou seu pai, trapaceou Esaú e ele saiu fugido. Mas não vem ao fato agora. Mas continuando, naquela época era costume de toda noiva ser cobrida com véu. O noivo não via o rosto, o noivo não via quem era. Então, assim, lógico, se fosse nos dias de hoje, né? Eu escolhi Raquel, chegou ali, lógico, na hora eu vou ver. Tô ali na igreja esperando, tô esperando Raquel, chega ali. Na hora eu vou parar aquela cerimônia, na hora eu vou falar, não é essa que eu escolhi, não foi essa. Hoje mudou-se os costumes. Hoje a noiva já se apresenta pro noivo sem véu, já se apresenta pro noivo sem tampar o seu rosto. Então, praticamente a gente já sabe quem está entrando na igreja, né? Então, Jacó não teve essa chance, porque naquela época era costume das mulheres serem cobridas. Então, passou-se o banquete, Jacó foi para casa, deitou-se com a Lia, e ali ao amanhecer que Jacó viu que não era Raquel, que era Lia. E é nesse ponto que eu quero frisar. Creio eu que nesse ponto Jacó viveu a consequência do fato, do ato consumado de mentira contra Esaú e contra seu pai Isaque. Nesse exato momento, por mais que a Bíblia fala que ele saiu, lógico que a gente está lendo, a gente não sabe a atitude, né, o temperamento da pessoa, mas pelo contexto a gente pode ter certeza que Jacó saiu nervoso atrás de Labão. Mas nesse exato momento eu tenho plena certeza que Jacó viveu consequências de ser enganado. E com certeza veio na cabeça dele: o que eu fiz com meu pai, com meu irmão, está vindo agora à tona. Eu estou sentindo o que ele sentiu. E nesse exato momento, até agora, Jacó talvez poderia ter imaginado que o irmão dele estava exagerando, foi só uma mentira, mas era a bênção, né? E nesse exato momento Jacó sente ira. Ira de quem? Ira de Labão. Porque pelo contexto, quando amanheceu, eis que ela lia. Pelo que perguntou Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Isso não te servi em troca de Raquel, por que me enganaste? Então Jacó não estava manso. Jacó estava um pouco alterado, podemos dizer assim. E Labão, muito esperto, foi e usou-se do costume da cultura local. Qual que era a cultura local? A filha mais velha deveria se casar primeiro do que a filha mais nova. A irmã mais velha se casava primeiro que a irmã mais nova. Era a cultura da época, era a cultura
do daqueles povos. E Labão falou para ele: Jacó é uma cultura local, a cultura do meu povo. A gente dá a filha mais velha primeiro, para depois a filha mais nova se casar. Irmãos, imaginando aqui que Jacó ficou, podemos ver, 7 anos e um mês, como diz o contexto. E impressionante, Jacó não percebeu isso, né? Dentro desses 7 anos, houve casamentos de outras filhas, de outras pessoas, e Jacó não se atentou a isso, a saber como que era a cultura, como que era o costume. Mas Jacó confiou, talvez ele até descobriu, mas Jacó confiou na palavra de Labão. Não, eu pedi Raquel. Então Labão vai arrumar um esposo para Lia antes desses 7 anos se findar. E antes desses 7 anos se findar, Lia se casa e eu me caso com Raquel. Mas não foi bem assim que aconteceu. Então Jacó vai até Labão e Labão usa de justificativa como a cultura daquele povo daquela época. E uma justificativa aceitável, né? Porque era realmente, apesar de ser um engano, mas era a cultura local. Jacó não se atentou a isso. Mas por quê? Porque Jacó tinha que passar pela consequência da sua escolha lá atrás. Mesmo recebendo a bênção de seu pai, o perdão de seu pai, Jacó tinha que passar por isso. Jacó tinha que saber como que é ser enganado. E nesse exato momento Jacó recebe a consequência. E então Labão fala: ó, fico uma semana, que era a semana das bodas daquela época. Era uma semana, fico uma semana dos recém-casados. Depois de uma semana eu vou te dar minha outra filha, Raquel. Só que você terá que trabalhar mais 7 anos para mim. E como o foco de Jacó e como os sentimentos dele era mais forte por Raquel, mesmo ele agora sendo casado com Lia, ele aceitou. E nesse segundo acordo aqui, irmãos, nesse segundo tratado aqui, Jacó recebe Raquel antes dos 7 anos. Porque aqui a gente podemos ver que Jacó se deita com Raquel e depois serve Labão mais 7 anos. Então, passado uma semana, Jacó consegue o seu foco, consegue a sua vitória, o seu salário, que é Raquel. E Labão concede a mão de Raquel, libera Raquel para se casar com Jacó, e assim foi feito. E assim aconteceu. Só que nesse meio termo, como Jacó amava mais Raquel, Lia ficou desprezada. E aqui nós já vamos entrar, para finalizar esse capítulo de número 29, na descendência dos filhos de Jacó, os filhos de Jacó. No 31 fala: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu a sua madre, mas Raquel era estéril. Irmãos, a Lia estava sendo desprezada, porque o primeiro amor de Jacó foi Raquel. Primeira vista foi Raquel. Então, no versículo de número 32, continuemos, aonde iremos ver os 4 primeiros filhos de Jacó, a sua descendente, que os 4 primeiros filhos de Jacó foi aqui no versículo 32, 33, 34, 35, foi os 4 filhos de Lia. Podemos ver, concebeu Lia e deu à luz a um filho, o primeiro, chamado Ruben. Pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, certamente agora me amará o meu marido. Ela pensou que dando filho para Jacó, ele iria amar mais ela do que Raquel, porque Raquel não deu descendentes a ele. 33. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também esse, e lhe pôs o nome de Simeão. 34. Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: agora esta vez se unirá meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso lhe chamo Levi, é o terceiro filho. E o versículo de número 35. De novo concebeu e deu à luz um filho e disse: esta vez louvarei ao Senhor, porque isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Então Lia deu 4 filhos a Jacó, e a sua madre é fechada novamente. Então foi o primeiro Ruben, o segundo Simeão, o terceiro Levi e o quarto Judá. Se a gente for imaginar que Judá foi a raiz de Davi e que o Cristo nasceu e o Cristo foi da raiz de Davi,
aqui deixa uma lição para nós, que da mulher desprezada nasce a raiz de Judá, que futuramente seria a raiz de Davi, que futuramente seria a raiz de Cristo. Então aqui deixa para nós finalizarmos esse capítulo de número 29, aonde Labão engana Jacó e no final Jacó consegue Raquel, aonde Lia está sendo desprezada, mas o Senhor a reconhece e o Senhor abre sua madre e concede que ela dê 4 filhos a Jacó, inclusive um que se chamou Judá, aonde começa a raiz de Davi. Amém? Espero ter deixado bem claro para todos. A paz do Senhor, ótima semana.